Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Sou a professora Jéssica Ribeiro, estou aqui com vocês novamente para mais uma videoaula de língua portuguesa. Então, já pega aí seu caderno para fazer suas anotações, tá bom? Na aula de hoje, nós iremos aprender sobre o gênero textual resenha crítica. Já ouviram falar sobre resenha crítica? Então, na aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. O que é uma resenha crítica, gente? A resenha crítica é um gênero textual informativo, descritivo e opinativo. Ele informa sobre alguma coisa, ele descreve essa coisa e ele dá uma opinião sobre ela. Como, por exemplo, um livro, um artigo, um filme, uma série, um documentário. E aí você assiste ou você lê aquele livro, você vai fazer uma resenha sobre ele, você vai informar sobre aquele livro, você vai descrever detalhes dele e vai dar uma opinião crítica. Quando a gente diz uma resenha crítica, não quer dizer que vai falar mal do livro, falar mal do filme, não é isso. A crítica é quando você vai fazer uma análise, tá certo? E nessa análise pode ter, sim, os pontos positivos daquela obra e os pontos negativos, tá certo? Na resenha, a pessoa que produz, ela sintetiza, ou seja, ela faz um resumo das ideias principais e, ao fazer esse resumo, ela também vai colocando as suas próprias apreciações. Isso pode influenciar os leitores. Muitas vezes, por exemplo, a gente se depara com resenha crítica em forma de vídeo. Às vezes é mais fácil hoje em dia a gente ter contato com resenha crítica, por exemplo, pelo YouTube. Vamos supor, a gente quer comprar uma TV, quer comprar um videogame, não sabe se é bom, se não é. Muitas vezes a gente coloca no YouTube para ver o que é que o pessoal está falando, quem analisou, quem testou. Isso é uma resenha, quando aquela pessoa que testou o produto está falando sobre como é aquele produto, se vale a pena, se não vale a pena, quais os pontos positivos, quais os negativos. Isso é uma resenha crítica. A gente tem muito contato com elas através do YouTube, mas ela pode ser escrita também, que aí é o gênero que a gente está vendo na aula de hoje. Então, tanto ela pode ser escrita, quanto ela pode ser audiovisual. Né? Com o avanço da internet, da tecnologia, já a gente tem muito contato com resenha através do audiovisual, onde as pessoas analisam e postam os vídeos comentando sobre aquele produto, sobre aquele livro, enfim. A função da resenha crítica é analisar e divulgar. Então, vamos supor, eu quero comprar uma TV da marca tal, aí eu coloco para ver as resenhas sobre essa TV, sobre esse aparelho. Então, a pessoa que está fazendo ali aquele vídeo, ela está analisando o aparelho, mas ao mesmo tempo ela está divulgando. E aquela análise dela, de certa forma, acaba interferindo na escolha. Muitas vezes as pessoas, elas acabam escolhendo a marca A e não a marca B, dependendo das resenhas que ela viu sobre o produto. Então, se aquele produto nas resenhas apareceu com mais pontos positivos do que negativos, a pessoa acaba optando por ele. Então, a resenha crítica, ela acaba analisando o produto, o livro, o filme, o aparelho e também divulgando ele. Expondo as considerações pessoais sobre o objeto que está sendo analisado. Esse texto é muito utilizado no mundo acadêmico, ou seja, nas universidades, está certo, nos trabalhos acadêmicos, pois eles são lidos pelos pesquisadores para conhecer melhor os aspectos positivos e negativos, expandir, ou seja, ampliar a visão sobre o tema, explorando e entendendo a abordagem utilizada pelo autor. Então, quem produz a resenha crítica não produz só sobre um produto, por exemplo, e coloca o vídeo no YouTube. Muitas vezes é sobre pesquisas acadêmicas, livros de estudiosos, então as pessoas leem os livros e produzem uma resenha para aquela pessoa que ainda não leu, ter uma ideia do que aquele livro vai tratar, tá certo? Do que aquele assunto vai abordar. Então, a resenha tanto pode ser de um modo mais informal, como, por exemplo, os vídeos que a gente coloca os reviews na internet para ver o que o pessoal está falando do produto, quanto ela pode ser na esfera formal, onde a gente está aí nos textos de pesquisadores, textos científicos, textos acadêmicos. E aí eu vou colocar aqui um exemplo para vocês de uma resenha que foi feita e publicada na revista Veja há um tempo. E essa resenha, a pessoa que fez falou sobre esse filme aqui, ó. Vocês já assistiram, gente, esse filme? Dois Filhos de Francisco, que é um filme que trata sobre a história de Zezé de Camargo e Luciano, que é uma dupla sertaneja brasileira.
E aí nós temos aqui a capa de divulgação desse filme, tá certo? Na época que o filme foi lançado, colocaram essa capa de divulgação. E, inclusive, é a mesma capa que a pessoa que fez a resenha e publicou na revista Veja utilizou lá para resenhar sobre o filme. Então, a gente vai ler aqui. Quem não assistiu esse filme, depois pode assistir e ver se concorda ou não com o que vai ser dito aqui pelo resenhista que falou sobre esse filme, tá certo? Lembrando que a resenha você analisa a obra, mas dá o seu parecer particular. Você vai dizer o que você gostou, o que você não gostou daquele assunto. Quando você é especialista naquele assunto, aí sua crítica ela já vai ter um parecer profissional, tá certo? Quando você não é especialista, é apenas a sua opinião. Então vamos lá, vamos ver aqui o que aqui foi falado sobre esse filme. Quem não assistiu, depois pode assistir e comparar. Então, como eu disse para vocês, ele foi publicado na revista Veja e foi publicado desse jeito aqui, ó, com esse título, Brega com Verniz. Vocês sabem o que é verniz? Verniz é aquele material que a gente normalmente passa na madeira para ela ficar brilhosa, fica parecendo que a gente passou brilho. Vocês já viram isso? O pessoal usa em cadeira, em porta. Então, verniz é esse material que a gente bota e fica brilhando ali durante um bom tempo. Não muda, não fica fosco mais. E aí, a pessoa que produziu já deu esse título, ó, chamou de Brega com Verniz o filme. Pelo título, a gente já fica com a ideia que a pessoa talvez não achou o filme tão legal. Mas vamos ler. E aí ele colocou aqui a capa de divulgação e um subtítulo. O filme sobre Zezé de Camargo e Luciano é agradável, mas não mudará o modo de ver a dupla. Então veja que no subtítulo, pelo título e o subtítulo, a gente percebe que a pessoa que assistiu o filme e está fazendo aqui uma resenha, talvez não ficou com uma impressão tão boa assim do filme, não achou tanto que ele disse que é agradável. Não disse que é ótimo, também não disse que é ruim, disse que é apenas agradável. Vamos ao texto. Há 2 anos, o cantor Zezé de Camargo convenceu um executivo de sua gravadora de que sua vida renderia um filme. Saído de uma família pobre de Goiás, ele começou a contar a infância e enfrentou uma via-crucis até se tornar um astro da música sertaneja, em dupla com o irmão Luciano. Era uma história de superação, argumentava Zezé, uma história edificante. A ideia foi levada à frente, e seu fruto é Dois Filhos de Francisco, que é o nome do filme, que estreia nesta sexta-feira no país. Orçada em 9 milhões de reais, é o dinheiro gasto aqui para produzir, a fita é o filme, é um dos principais lançamentos do cinema brasileiro neste ano. Será exibida em 25 salas, número comparável ao de superproduções como Homem-Aranha. Narra a história de Zezé de Camargo e Luciano sob o ponto de vista do pai dos sertanejos, que é Francisco, né, o seu Francisco. Apaixonado por música, o patriarca sempre acalentou o sonho de que seus filhos fossem um conjunto. Vivido pelo ator Ângelo Antônio, ele não mede esforços nesse objetivo. Elege os 2 mais velhos de sua prole, ou seja, de seus filhos, para a carreira artística. Mirosmar, que mais tarde seria Zezé, para quem não sabe, o nome verdadeiro de Zezé de Camargo é Mirosmar, e Emival, morto num acidente de carro, ainda criança. Eles são representados pelos garotos W. Moreira e Marco Henrique, respectivamente. Francisco consome suas economias em instrumentos para os filhos. Muda-se para a cidade grande em nome do futuro musical deles e até se arrisca a entregá-los nas mãos de um empresário inescrupuloso. Então, observe que no primeiro parágrafo aqui da resenha crítica, a pessoa que produziu, ela está descrevendo os detalhes que levaram a produzir o filme, né? Levaram à produção do filme. Já nesse primeiro parágrafo, a gente percebe que há um pouco de resumo do que acontece no filme. Então, ele já fala que era o pai de Zezé de Camargo e Luciano que investiu no filho, assim, incentivou, que o pai queria porque queria que esses filhos fossem cantores, tá certo?
que um dos irmãos de Zezé, que era a pessoa que inicialmente fazia a dupla com ele, faleceu. Então, para quem não assistiu o filme, já no primeiro parágrafo a gente fica sabendo algumas coisas do que vai tratar no filme, porque há uma descrição, tá certo? Há um resumo do filme, que continua no segundo parágrafo, onde é falado também a ficha técnica, ou seja, os aspectos da produção do próprio filme. Dirigida por Breno Silveira, aqui o diretor do filme, a fita, sempre que ele fala fita, ele se refere ao filme, tá, gente? Porque é a linguagem utilizada no mundo do cinema. A fita usa de todos os recursos para emocionar o público. Não faltam cenas em que a família Camargo passa fome, então quem não assistiu já fica sabendo que tem isso no filme. O ápice do sofrimento é a morte de Emival, então quem não assistiu fica sabendo aqui na resenha que o Emival, que era um dos irmãos, faleceu. Zezé escapa, né, que foi um acidente, por pouco do acidente, e só chega em casa depois de semanas de viagem numa perua, né, o tipo do modelo do carro que ele veio, com o caixão do irmão no porta-malas. A partir disso, a trama, ou seja, a história, dá um salto temporal e entram em cena um Zezé crescido, ou seja, tem uma passagem de tempo, e seu irmão mais novo, Wilson, que se tornaria no futuro o parceiro Luciano. A família Camargo Real aparece no fim, num show apoteótico da dupla nos dias de hoje. Mas dois filhos de Francisco, independente da presença deles, funciona como filme. Então perceba que à medida que ele vai resumindo, ele também vai analisando o filme, os aspectos de produção do filme, a própria história que está sendo contada no filme. Por fim, no terceiro parágrafo, diz o seguinte: a produção tem dois objetivos claros. Um deles é cumprido. A fita não provoca dores no espectador, ou seja, não é um filme ruim da pessoa assistir e odiar. Com doses bem calibradas de humor e drama, ela entretém o público, ou seja, o público consegue ter a sua atenção prendida ali no filme. O roteiro é azeitado e há interpretações competentes, como a de José Dumont, impagável no papel do empresário picareta. O segundo objetivo é coroar o processo de lapidação da imagem de Zezé de Camargo e Luciano. Na última década, a dupla conquistou uma grande brigada de fãs da classe média e também foi adotada por manda-chuvas do meio cultural. Os créditos do filme atestam isso. A produtora é a carioca Conspiração, que tem como sócios parentes de Fernanda Montenegro e Chico Buarque. E a trilha sonora coube a Caetano Veloso, então nomes de renome no cenário cultural do Brasil. Mas todo esse verniz, ou seja, toda essa estrutura para que o filme e a dupla tirasse a imagem de caipira e ganhasse uma imagem, um novo público, ele diz aqui, o resenhista diz que foi pouco. Depois de ver Dois Filhos de Francisco, ninguém sairá convencido de que Zezé de Camargo e Luciano deixaram o brega para trás. Então, para a pessoa que resenhou, que é Sérgio Martins, está certo? Sérgio Martins, que assistiu ao filme e fez essa resenha crítica sobre o filme, foi publicado aqui pela revista Veja em 17 de agosto de 2005. Para Sérgio Martins, mesmo com todo esse elenco, mesmo com essa grande produção, a dupla Zezé de Camargo e Luciano continuaria sendo brega. Tá certo? Vocês acham essa dupla? Conhecem essa dupla? Então, aqui, a impressão dessa pessoa que analisou é que a dupla continuou sendo brega, continuou sendo caipira, mesmo tentando mudar a imagem com a superprodução do filme. Então, observe que a resenha crítica, ela traz um resumo da obra. Qual era a obra aqui? O filme. Então, quem não assistiu ficou sabendo algumas coisas aqui do filme através do resumo. E dentro desse resumo é feito também uma análise crítica, em que são colocados os pontos positivos, quando ele falou aqui que foi uma superprodução, que teve pessoas importantes do cenário cultural, e traz também os pontos negativos, quando ele diz que, mesmo com toda essa superprodução, a dupla ainda não deixou de ser brega, não deixou o brega para trás, nas palavras aqui do próprio Sérgio Martins.
Sobre a estrutura, como organizar esse tipo de texto? A estrutura da resenha crítica segue o modelo dos textos dissertativos e argumentativos, ou seja, ela tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Na introdução é a parte em que você vai iniciar, você vai chamar a atenção do leitor diante daquilo que você está resenhando. Então, normalmente na introdução aparece, né, no título já o nome da obra, tá certo? Ou da publicação, dos autores. Se for uma resenha de um filme, de um livro, vai aparecer o nome dos autores, por exemplo. Vai aparecer o tema que aquela obra retrata. Como aqui era uma resenha de um filme, então já foi mostrando sobre a vida de Zezé de Camargo e Luciano. Então, já no começo, ele falou que era um filme, que contava a história de uma dupla sertaneja. Então, na introdução, para quem não conhece aquela obra que está sendo resenhada, é onde você apresenta, você vai falar sobre a obra tal e você fala um pouco sobre ela. No desenvolvimento, que aí já segue a partir do segundo parágrafo, é onde você vai dar mais detalhes sobre aquela obra para aquele leitor que não a conhece. Nesse momento, as ideias e as opiniões começam a surgir. Então, nesse momento, lá nessa resenha que a gente viu hoje, foi onde ele começou a falando que gastou muito dinheiro na obra, que trouxe pessoas importantes para a obra, mas mesmo assim a dupla ainda não perdeu muito a característica de ser brega. Então, no desenvolvimento, é onde esse resumo vai aparecer de uma forma maior, mas vai aparecer também a opinião do resenhista, o ponto de vista, a crítica, seja uma crítica positiva ou uma crítica negativa em relação àquele filme ou àquele livro que está sendo resenhado. Por fim, na conclusão, é onde o resenhista vai dar o parecer final do que ele achou daquela obra. Ele vai sintetizar, vai fazer o apanhado final. Então, vai dizer se é relevante ou não, ou seja, é importante assistir aquele filme, vale a pena comprar aquele produto, se for uma resenha de um produto. Então, na conclusão, é onde ele vai dar o resultado final, tá certo? Vai falar sobre a linguagem, vai dizer os pontos positivos e negativos da obra, seja essa obra um filme, um livro, um produto, tá certo? Quando vocês veem aí as resenhas no YouTube. Então, é na conclusão que ele vai dizer, vale a pena, não vale, compensa, não compensa. E vai dar o seu parecer final, tá certo? Inclusive fazendo a comparação daquela obra com outras. Se é um produto, compara aquele produto com outros para o telespectador saber se é mais vantajoso aquele que está sendo resenhado ou uma outra marca. Então, na conclusão, é onde você tem o resultado final da crítica, tá certo? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido o que é uma resenha crítica. Certamente vocês já viram resenhas críticas em forma de vídeos, aí pesquisando algum produto que vocês queriam comprar, alguma coisa que vocês estavam interessados. E é importante que vocês saiam da aula de hoje sabendo que a resenha crítica, ela analisa algo, uma obra, um objeto, um produto, resume, diz os pontos positivos e os pontos negativos e faz uma crítica, ou seja, faz uma análise final sobre aquela obra ou sobre aquele produto, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula.